Saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe mais uma vez, quando juntos examinamos a sua santa e bendita palavra. Vamos hoje meditar em algumas coisas que nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, os atos não só dos apóstolos, mas os atos de Deus através dos apóstolos, na vida dos apóstolos. Vamos falar de um aqui que é bastante interessante para nós meditarmos, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 em diante. A palavra de Deus diz: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Uma época quiseram prender o Senhor Jesus Cristo e ele saiu pelo meio do povo, não conseguiram prendê-lo, queriam jogá-lo de um precipício lá, porque ainda não era chegada a sua hora. Aqui, o rei Herodes, ele estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João, porque foi por permissão de Deus. E quando ele viu que isso agradou aos judeus, porque ele queria ter o apoio dos hebreus, do povo, ele mandou também prender a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, o dia da ceia, o tempo da ceia, da Páscoa, E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, 4 quaternos eram turnos de 4 soldados. 4 soldados se revezando de turno em turno, 4 turnos durante o dia, durante as 24 horas do dia. Então, cada turno era de 6 horas, trocava 4 soldados, mais 6 horas, 4 soldados, e guardando a Pedro. E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Olha a segurança que tinham colocado este homem que não tinha feito nada, ele estava pregando a salvação em Jesus Cristo. Não era uma ameaça para o Império Romano, não era uma ameaça para o povo judeu, não era uma ameaça para ninguém, ao contrário, era uma pessoa que estava só fazendo o bem, procurando ajudar, como todos os cristãos, inclusive Tiago, que foi morto sem justificativa alguma, apenas para agradar as outras pessoas. E colocar esse homem aqui, que aos olhos do povo era tão terrível, porque pregava contra a religião deles, falava contra a religião. E quantos hoje se levantam contra um irmão cristão, porque não é da religião deles, não pertence à igreja deles, então são inimigos mortais dessa pessoa, porque não é da igreja deles, e se alegram quando vê alguma coisa acontecer com aquela pessoa, como o povo gostou de ver o rei Herodes matar Tiago, gostou de ver o rei Herodes prender a Pedro, colocar Pedro na prisão, e o rei Herodes queria trazer Pedro perante todo o povo, para depois matar Pedro também, para agradar o povo. O povo estava gostando disso tudo, porque não tinha Deus no coração. Quantas pessoas têm prazer em ver a derrota, em ver a queda, em ver as pessoas, os servos de Deus, sofrendo, em vez de orar, fazer contínua oração, porque a palavra diz aqui que ele prendeu Pedro, mas a igreja estava em contínua oração por ele. A igreja, não é essa denominação, aquela denominação. A igreja, as pessoas que são de Deus, estão em contínua oração por todos os que são de Deus. É assim que nós temos que fazer, é assim que o Senhor Jesus nos manda. E aqui diz Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão,
e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. É um milagre, apareceu ali o anjo do Senhor, uma grande luz apareceu na prisão, ninguém viu isso aqui. E o anjo acordou a Pedro e falou: levanta-te depressa. Caíram as cadeias das mãos de Pedro, e disse-lhe o anjo: cinge-te, se vista, coloca as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Pedro pegou a capa, colocou nas costas e foi seguindo o anjo. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. O que o povo dos judeus esperava? O que aqueles falsos religiosos, falsos servidores de Deus, falsos seguidores de Deus queriam? Queriam a morte do servo de Deus, do verdadeiro servo de Deus. Mas não era a hora de Pedro ainda. Então, Deus mandou o seu anjo ali, libertou Pedro. Ato de Deus. Deus operou esta maravilha, libertando, guardando, protegendo aquele que tinha mais coisas para fazer ali para glorificar o nome do Senhor, tinha mais testemunhos para dar, tinha mais obras para serem feitas através daquele homem, que era um dos 12 que o Senhor tinha escolhido para levar adiante o Evangelho. Então nós, irmãos, nós temos o nosso compromisso perante Deus. Deus tem levantado pessoas para ir adiante, levando o seu Evangelho, levando esta palavra adiante, anunciando a salvação a muitas pessoas. Se alguém quiser lançar mão de nós, fazer alguma coisa contra nós, se não for ainda a nossa hora, não vai acontecer nada, vai acontecer um milagre, como tem acontecido muitos milagres na vida dos servos de Deus, porque é tempo de salvação, é tempo de cura, é tempo de bênção, é tempo de glória a Deus, é tempo de alegria, é tempo de regozijar, e ainda mesmo naquele momento em que o mundo estiver dizendo que há paz e segurança, em que vai vir repentina destruição sobre eles, mas para nós o Senhor diz: levanta a tua cabeça e glorifica o meu nome, porque é tempo de salvação. Nós estamos nesse tempo de salvação. Então o Senhor está guardando a tua vida, não tema, siga em frente, fale da palavra a tempo e fora de tempo, anuncie. Tem tempo para tudo, há um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar, um tempo para colher, tempo para rir, tempo para chorar, mas pregar a palavra de Deus é a tempo e fora de tempo. Pregar a palavra de Deus é em todo o tempo, e assim nós temos que fazer. E aqui adiante nós vemos que Pedro, a hora que se viu livre da prisão, e ele estava tão guardado ali, 4 quaternos de soldados, 2 do lado dele, 2 guardando as portas, primeira porta, segunda porta, porta de ferro que dava para a cidade, passou por tudo aquilo, ninguém conseguiu ver, ninguém conseguiu deter, Deus cegou todos os inimigos, e Pedro passou ali com o anjo por tudo aquilo, e foi se apresentar aos irmãos que estavam em oração, a igreja que fazia contínua oração por ele. E ele, anunciou aquilo, e ficaram muito alegres, e ele conversou lá, e assinando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. E aqui a palavra diz, no versículo 18 e 19, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. O que aconteceu com Pedro? Aqueles soldados, todos aqueles soldados que estavam guardando a prisão, não só aqueles 4 quaternos, mas todos os outros. Onde é que está Pedro? O que aconteceu? Sumiu esse homem? Sumiu? Ninguém sabia o que tinha acontecido com Pedro. Tinha acontecido um milagre, mas eles não tinham visto isso. Pedro tinha testemunhado e depois se mostrou lá e relatou o que aconteceu aqui, mas quem era do mundo não viu.
quem está no mundo não vê muitas coisas que Deus faz. Quem não tem Deus na sua vida não vê as operações que Deus está fazendo, não vê as maravilhas que Deus está fazendo. A pessoa está olhando só o que é material, não vê a luz que brilhou ali na escuridão daquela prisão. A luz de Deus brilhou ali. O anjo do Senhor estava ali, libertou Pedro, conduziu pelas portas e tirou do meio dos soldados e das prisões e das cadeias. Mas ninguém viu. Por quê? Porque não estavam com o seu coração nas coisas celestiais, estavam olhando somente as materiais. Se você, querido irmão, querida irmã, está olhando somente as coisas materiais, você não vai ver os atos de Deus acontecendo na tua vida, maravilhas, milagres de Deus acontecendo ao redor de você, na tua vida. Você não vai ver o que o Senhor está mostrando para você, o que o Senhor está preparando para a tua salvação, e você não está dando valor, não está percebendo, não está entendendo, porque está olhando somente para as coisas materiais, somente para a segurança, aparente segurança humana, porque na verdade, a hora que Deus quis, simplesmente mandou o seu anjo ali, tirou Pedro, passou por tirou as cadeias que o prendiam, as algemas, passou pelas portas, passou pelos soldados, andou pela rua. Ninguém foi capaz de deter, de segurar o anjo do Senhor, o poder de Deus. E esse poder está ao teu redor, está na tua vida. Você precisa entender o poder de Deus na tua vida, entender a graça de Deus na tua vida. E o que aconteceu aqui? A hora que os soldados foram procurar, cadê Pedro? Sumiu, precisa levar Pedro lá, o rei está chamando, e agora? E aí a palavra diz que quando Herodes o procurou e o não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. Provavelmente o rei mandou matar esses guardas aqui. Mandou açoitar ou matar, porque como que vocês podem perder um preso desse jeito, não é? E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E esse mesmo rei Herodes, depois, ele foi fazer uma prática, foi falar para o povo, ele queria se mostrar para o povo, queria agradar o povo, e falou coisas muito bonitas ali, e o povo clamava, voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Então, este homem, ele tinha o dom da palavra, de falar, de se expressar, de se comunicar. E falou umas coisas muito bonitas ali. E o povo falava que era Deus falando, não era um homem. E ele, em vez de se humilhar, de dizer, não, eu sou o rei aqui, eu sou um homem, não sou Deus, mas ele se engrandeceu. E Deus então, vendo que ele estava se gloriando em si mesmo, o feriu na frente de todos, o matou, e comido de bichos, morreu na frente de todo mundo ali. Ato de Deus, milagre de Deus, para mostrar que Deus não aceita a arrogância humana. Deus não aceita. Deus quer pessoas humildes, Deus quer pessoas simples. Se você é uma pessoa usada por Deus, glorifique a Deus, porque Ele não deu glória a Deus, não era para Ele falar, como muita gente pensa, ficar gritando glória a Deus, glória a Deus. Vai no culto, fica gritando glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus é quando você faz alguma coisa, Deus usa você, ato de Deus na tua vida, Deus usa você. E você tem que falar assim, não foi eu, foi Deus, foi Jesus Cristo em minha vida. Esta palavra que você está ouvindo, não sou eu não tenho nada para te dizer, eu estou recebendo de Deus. O Senhor Jesus está falando no teu coração, está falando com você. Faz prova de Deus e vê. O Senhor Jesus vai confirmar isso aqui na tua vida. Estenda as tuas mãos para o Senhor, Ele está com as mãos estendidas para você. Aceite verdadeiramente a Deus, a Jesus na tua vida e faça tudo o que Ele tem te mandado. Confia nele somente e obedeça a Ele. Você vai ser instrumento de Deus para a glória dEle e tua salvação. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, e toda a tua casa. Deus abençoe e derrame as bênçãos abundantes em tua vida e você seja um grande testemunho de vida e de salvação e fé para todos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.